Fala aí pessoal do YouTube, Fox na área, e dessa vez eu vou falar a respeito de mais um filme de terror que dessa vez foi lançado nessa quinta-feira, que no caso é A Maldição da Casa Winchester. Como sempre eu vou levar em consideração os momentos mais importantes, as narrativas e tudo mais. Então eu vou começar com essa análise. Então galera, A Maldição da Casa Winchester. Mais um filme de terror associado a fantasmas que simplesmente eu diria que teve como esse desafio tentar trazer alguma coisa original para sair do clichê. E eu diria que esse filme, A Maldição da Casa Winchester, trabalha precisamente no limbo, entre o meio, entre o ponto de clichê e a busca pela originalidade. Digo isso porque A Maldição da Casa Winchester já apresenta de início, eu acho que esse é o primeiro elemento mais importante do filme, é o uso da própria casa. Nós temos a casa da Sarah Winchester, que, cara, são zilhões de cômodos, é uma coisa completamente anormal aquilo, e simplesmente entra aquele questionamento do porquê aquilo tá acontecendo, do porquê ter aquela casa se o filme se trata de espíritos. E o que eu posso dizer é que o filme, por apresentar uma ligação com fatos reais, claro, apresentando certo exagero, tem uma ligação com a família Winchester, a produção do rifle, a arma de fogo que causa mortes, e quando as pessoas morrem tem o espírito, então tem todo um envolvimento, em todos os pontos que são apresentados no filme tem uma ligação, um vai e vem, um vai e volta, sacou? Tem a produção das armas Winchester, as pessoas morrem, tem o espírito vai na casa Winchester por ser o ponto da morte. Então o filme, A Maldição da Casa Winchester, pela produção da casa, por ter associação com a família Winchester, pela questão da arma de fogo, tem um vínculo perfeito. Claro, tem uns pequenos exageros no meio pela questão fantasmagórica, mas no final das contas isso traz a qualidade, isso traz um conteúdo completamente novo, sem nenhum exagero ou coisa forçada para explicar o motivo do fantasma estar ali. Não é apenas um fantasma que naturalmente é do mal ou que busca vingança, não. Tem toda uma história bem construída por trás daquilo. Eu diria que o progresso do filme, podemos dividir na parte 1, parte 2 e parte 3. A parte 1, tendo a introdução, é divertida, a jogada do telespectador naquele universo. A parte 2 do filme se foca bastante no exagero de tentativas patéticas de cenas de susto que parecem ser coisas de criança, que infelizmente não me atraíram tanto, ou se tornaram coisas até mesmo tanto previsíveis. O uso dos personagens é até um pouco interessante, apesar de serem bem poucos os protagonistas ou as figuras de peso. Como, por exemplo, nós temos a Sarah Winchester e o Eric Price, né? O Eric Price, que é feito pelo ator Jason Clarke. Eu diria que o Jason Clarke é um dos melhores atores da atualidade, mas o personagem dele, Eric Price, eu diria que trouxe um ponto muito chamativo para o próprio filme, porque ele era a figura que questionava a coisa surreal. Ele questionava as coisas impossíveis, dizendo que somente a coisa física era o que importava. E ele lutava pra não se entregar a esse mundo, pra no final viver no limbo e tudo mais. Então, o filme, ele busca, ao mesmo tempo que trazer um vasto conteúdo sobrenatural, ligando também com a realidade, temos um personagem que busca lutar somente pela própria realidade. Então nós temos aí uma figura bastante curiosa, como também nós temos a própria Sarah Winchester, que vive também só na parte sobrenatural. São dois extremos, a Sarah Winchester sobrenatural, Eric Price na questão sólida, na questão física, e tem todo um trabalho de conversas acima disso, mas que na parte 2 do filme fica uma longa conversa e o vilão do filme meio que fica apagado consideravelmente, né? E na parte 3 do filme nós temos junto a explicação precisa da adição do fantasma maligno no filme, nós temos também usos exagerados para a resolução do próprio problema. E isso acaba perdendo um pouco a qualidade, porque tudo parece que foi feito às pressas ou em cima da hora, né? Mas eu diria que, de modo geral, A Maldição da Casa Winchester é um filme que traz algo bastante original, tanto pela construção dos cômodos na própria casa, quanto a ligação da família Winchester, os rifles, as mortes e etc. Apresenta também diálogos muito interessantes, trazendo aquele conflito entre a realidade e a ficção, ou a realidade e um mundo de fantasmas, né? O mundo fantasmagórico, o mundo sobrenatural, principalmente porque cada personagem principal se ligava a um extremo diferenciado. Sobre a participação dos personagens Marion e Henry Marriott, eu diria que eles serviram mais, claro, como figuras secundárias, tendo, claro, seus devidos desenvolvimentos, mas não é algo tão forte quanto os dois protagonistas, Sarah e Eric, né? Então eu diria que o filme em si,
ele usa muitos momentos de sustos pra tentar chamar a atenção, mas que são momentos muito mal trabalhados, parece que são cenas claramente forçadas pra, sabe, dar um medinho, mas se torna coisa de criança. O forte do filme é a atuação e o diálogo, principalmente do ator Jason Clarke, que pra mim é um dos melhores atores da atualidade. Eu diria que a utilização da realidade, principalmente da questão da família Winchester, é o que traz um certo charme pro filme, mas que no final das contas tudo se torna aquela grande baboseira que só serve pra causar um certo divertimento, né? Então a Maldição da Casa Winchester, por trabalhar no limbo em algumas questões, traz o conteúdo viciante, mas que, claro, como eu disse, por trabalhar também com clichês, não traz precisamente 100% algo 100% atraente, certo? Então, eu diria que A Maldição da Casa Winchester é um filme simples, por trabalhar no limbo, traz a simplicidade, como também leve estoques de originalidade, mas de forma geral é apenas mais um filme que tenta atrair com cenas bobas de susto, mas que traz consigo um pequeno charme de conflito entre a realidade e a ficção. Então, como nota, eu diria que esse filme foi um dos poucos filmes moderadamente trabalhados sobre a questão dos fantasmas. Então isso tem que ser levado em consideração como um pequeno ar de qualidade. Eu diria como nota vai ser uma nota 7 para 7,5. Eu acho que esse foi um dos poucos filmes sobre a questão sobrenatural que foi moderadamente trabalhado. Tem todo um diálogo bem trabalhado, tem todo um diálogo interessante sobre a realidade e a ficção, o sobrenatural e real. A atuação de alguns personagens são muito bem atraentes, mas que parece que não se encaixa devidamente com as formas patéticas e infantis de atrair o telespectador com sustos, né? Eu sabia precisamente quando ia correr cenas de susto e pra mim ficou tão patético, tão forçado que eu não acreditei como as pessoas ficaram assustadas ou tomaram sustos na sala onde eu vi o filme, né? Mas de forma geral é isso. Um filme que realmente é um tanto bem trabalhado, mas que usa elementos clichês que já foram apresentados nos filmes anteriores da mesma categoria. Então, galera, essa é a minha análise em relação ao filme A Maldição da Casa Winchester. Se você gostou se você tem algo a dizer em relação a essa análise ou esse vídeo, você pode comentar nos comentários, compartilhar o vídeo, assim o canal a crescer. Então, esse foi o tratado, Fox, partiu do próximo vídeo, valeu!